Olá, tudo bem? Sou Isabelle Alves Trubia, professora de matemática, e irei trabalhar com vocês hoje o assunto Sistemas de equação do primeiro grau. Para darmos início à nossa aula, vou fazer uma pequena revisão do que vimos até agora. Quando duas equações de primeiro grau com duas incógnitas são escritas ligadas pelo conectivo e, dizemos que há um sistema de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas. Vimos também que a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas x e y é um par ordenado xy, que é uma solução tanto da primeira equação quanto da segunda equação. Existem métodos algébricos que permitem calcular o par ordenado xy, que é uma solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Temos o método da substituição e o método da adição. Para a aula de hoje, irei trabalhar com vocês o método da substituição. Vamos lá, então? Vamos descobrir como funciona esse método? Para resolver um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas pelo método da substituição, você pode seguir o passo a passo abaixo. Primeiro, isolamos uma das incógnitas em uma das equações. Segundo, substituímos a expressão encontrada na outra equação. Terceiro, resolvemos a equação que agora tem apenas uma incógnita, encontrando seu valor. Quinto, substituímos o valor encontrado em uma das equações para determinar o valor da outra incógnita. E por último, conferimos o resultado. Vamos lá? Vamos pôr em prática esse método da substituição? Vamos considerar o problema que pode ser representado por um sistema de equações proposto por Rogério. A soma de dois números é 30 e a diferença é 6. Quais são esses números? E aí, vocês já fazem ideia de quais sejam esses números? Vamos, então, encontrar a solução para esse problema do Rogério? Vamos chamar x e y os números que precisamos determinar. Um é x e o outro é y. Sabemos que a soma entre eles é 30 e podemos escrever como x mais y igual a 30, ou seja, a soma entre eles é 30. Sabemos também que a diferença entre eles é 6 e podemos escrever como x menos y igual a 6, ou seja, a diferença entre eles é 6. Sendo assim, montamos o nosso sistema de equações do primeiro grau. X mais y igual a 30 e x menos y igual a 6. Vamos agora utilizar o método da substituição para determinarmos o valor de x e de y e assim solucionarmos o nosso problema. Temos aqui o nosso sistema de equações do primeiro grau e o nosso passo a passo. Primeiro, devemos isolar uma das incógnitas em uma das equações. Vou escolher a primeira. X mais y igual a 30. E vou isolar uma das incógnitas. Vou isolar a incógnita x. Para isso, subtraímos y em ambos os membros, ficando então com x igual a 30
menos y. Vou copiar a segunda, x menos y igual a 6. Vou substituir a incógnita x por 30 menos y igual a 6, fazendo assim o nosso segundo passo, que seria substituir a expressão encontrada na outra equação. Agora, vamos resolver a equação, que agora tem apenas uma incógnita, encontrando o seu valor, ou seja, vamos determinar o valor de y. Ficamos, então, com 30 menos 2y igual a 6. Subtraímos 30 em ambos os membros, ficando, então, com menos 2y igual a 6 menos 30. Ficamos com menos 2y igual mais 6 com menos 30 é menos 24, já que sinais diferentes subtraímos e damos o sinal do maior. Dividimos ambos os membros por menos 2, encontrando assim y igual a 12. Agora, devemos substituir o valor encontrado em uma das equações para determinar o valor da outra incógnita. Voltamos aqui na primeira. Então, x igual a 30 menos 12 e x igual a 18. Assim, solucionamos o nosso problema. Encontramos que um dos números era 18 e que o outro número era 12. Pronto, a solução desse problema, x igual a 18 e y igual a 12. Para conferir se a resposta está correta, devemos voltar ao problema e verificar se o resultado encontrado faz sentido. Então, a soma de dois números é 30, 18 mais 12 é 30, ok. E a diferença de dois números é 6. 18 menos 12 é 6. Ok, solucionamos assim o nosso problema. Vou deixar mais dois exemplos para vocês. Em um estacionamento, há 14 veículos entre carros e motos. Sabe-se que o número total de rodas é 48. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? E o nosso segundo exemplo, utilizando o método da substituição, determina a solução dos sistemas de equação do primeiro grau nas incógnitas x e y. X mais y igual a 20 e x menos y igual a 8. Aguardo vocês com a solução na nossa próxima aula. Um resuminho, então, sobre a aula de hoje. Nós aprendemos a resolver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas através do método da substituição. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Se cuidem e um grande abraço!